terrível. Síndrome do pânico pode paralisar a pessoa de uma maneira tão violenta que aquilo que ela fazia com muita ousadia e coragem, ela perde a coragem e começa a ficar com medo de fazer. Geralmente a síndrome do pânico é consequência também de um efeito traumático ou de alguma experiência que gere uma dor emocional tão grande que paralise a pessoa em uma estação de medo. Então começa assim, o medo de ir à esquina ou de ir ao mercado, e todas as vezes que você cede ao medo, ele cresce, como um fantasma. Eu costumo dizer que a síndrome do pânico é muito parecido com aquele cachorro vira-lata que tem na rua, né? Que você passa e ele corre atrás de você. E se você correr, ele se sente um leão. Ele vai correndo, 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 correndo. Chega uma hora que você vai olhar para trás e você não vai enxergar um cachorro, né? Você vai enxergar um monstro te perseguindo. Mas se você resiste a esse cachorro, né? Se você se coloca numa posição de resistência, o medo permanece. Mas o medo é superado pelo enfrentamento. E aquele cachorro pode recuar. Com a síndrome do pânico é muito igual. Começa com um sentimento. De repente você começa a ter medo de coisas que você fazia corriqueiramente, como dirigir, por exemplo. Estava cuidando de uma pessoa agora que estava com medo de dirigir, e dirigiu a vida inteira, mais de 20 anos dirigindo, e não conseguia entrar no carro porque começava a tremer, começava a ter uma crise de ansiedade, de pânico, e não conseguia sair. E ela me perguntou, como é que eu vou conseguir vencer isso? Primeiro, o enfrentamento, mas procure um médico, procure um psiquiatra para que você tome um medicamento que possa devolver a você o controle da sua mente. Então, tem cura, como eu falei, é muito parecido com a depressão, descobrir a causa, o que é que te trouxe aqui. Por exemplo, eu já tive uma experiência de síndrome do pânico há muitos anos atrás, só que eu sempre tive uma mente muito positiva, e eu sempre, desde que eu me converti, eu sempre vi a minha vida de um aspecto espiritual. Mas eu me lembro de uma experiência que eu tive, onde eu fui assaltado por um medo muito grande, e até as coisas comuns, como pregar, como sair na rua e coisa e tal, me assombravam. Não durou muito tempo, porque eu identifiquei logo, né? E na época eu já tinha ferramentas que revertiam esse quadro, uma delas a fé, claro, e eu percebi que era um ataque espiritual mais do que um ataque emocional. Tudo começa com uma proposta, né? E o medo é uma proposta que quando você diz sim, ele cresce e ele se torna, começa uma bolinha de neve, depois se torna uma avalanche. Mas eu já tive essa experiência de síndrome do pânico, não foi algo que durou dias, pelo contrário, durou 3 dias comigo, mas o sentimento que eu tive naqueles dias foi um sentimento que eu não quero que ninguém tenha, de você ter medo de fazer aquilo que você faz todo dia. E isso te assustar de uma maneira tão violenta, né? Medo de que seus filhos morram, medo de que sua esposa morra, medo que as pessoas que você ama morram. E esse medo, ele é tão destrutivo, ele é tão maligno, que ele causa em você uma crise de ansiedade. Então, eu já tive experiência, isso foi revertido na minha vida em pouco tempo, pela experiência que eu tinha de fé, de oração, e eu sei que nem todo mundo tem a estrutura que eu tinha na época, e nem todo mundo recorre ao que eu recorri, que é a guerra espiritual, o entendimento que eu tenho de bater de frente com o medo e vencê-lo. Mas, quando as pessoas chegam no treinamento de habilidade emocional com síndrome do pânico, o tratamento é o mesmo que a gente dá para a depressão. Descobrir o que causou esse medo, o que fez com que essa pessoa ficasse paralisada. E, descobrindo a causa, trazer de volta a essa pessoa a autoridade que é dela. Porque essa autoridade devolve a ela o controle da vida dela. Mas se você me pergunta, tem cura? É reversível? Tem. Mas como a depressão pode ser de ordem clínica, pode ser de ordem física e pode ser de ordem espiritual. No meu caso, na experiência que eu tive, eu acredito que foi de ordem espiritual. Se fosse de ordem clínica, você iria ao médico, pastor? Você iria ao psiquiatra? Iria. Com certeza iria. Não tenho nada contra a medicina, tá? Não tenho nada contra a medicina, porque eu acredito que a medicina é uma bênção de Deus. E eu iria sim. Se eu precisasse tomar um medicamento para retomar o controle da minha vida, eu iria. Não sou contra isso. Isso não me impediria de exercer fé. Mas o importante é descobrir a causa. Descobrindo a causa, você trata o problema.